passar, depois ela... Bom, só compartilhando então aqui de novo com vocês minha tela. Expansão de consciência visual com fototerapia. Então, praticamente hoje a gente vai falar sobre sintônicos. Vou apresentar, acho que aqui foi sobre a palestra que eu montei para o congresso de ontem. Então, eu expliquei o que é optometria e terapia visual para o público que era leigo, que estava lá, que não sabia o que era optometria, o que é optometria, o que é a fototerapia sintônica, o que é a expansão de consciência visual, alguns sintomas visuais no TEA e algumas considerações finais que acredito que são importantes da gente conversar sobre. Então, o uso das frequências de luz para estimular a visão e o cérebro para a gente melhorar a visão. A oftalmologia, então, acho que é sempre bom a gente deixar claro a diferença entre a oftalmologia e a optometria, sendo que, principalmente para o paciente, é importante que a gente fale que a oftalmologia é uma medicina que trabalha com, então, uma refração que ela vai focar muito mais no tamanho do globo ocular e focar em encontrar doenças oculares, prescrever medicamentos e realizar cirurgias, enquanto o optometrista vai realizar a mesma refração, só que com uma ênfase já no processamento visual, no cérebro, no quanto que aquele paciente é capaz de se adaptar com aquela lente do grau prescrito, e também a gente está pensando em realizar terapias visuais, sendo o próprio óculos um meio de uma terapia visual já, e a gente pensando em exercícios visuais para aquele paciente ter uma melhor performance no seu desempenho acadêmico, no seu desempenho profissional ou mesmo desportivo. A optometria é definida como o estudo das medidas da visão, promovendo saúde visual para evitar cegueira. E dentro da optometria, o que a gente mais quer destacar como o auge hoje da optometria seria a avaliação do processamento visual, e nessa avaliação a gente divide em principalmente alguns pontos específicos principais. Só liberar aqui o professor Pinto. Então, dentro dessa avaliação do processamento visual, a gente vai avaliar não só a informação que está chegando até a retina, mas toda a informação que vai passar ali para chegar em V1 e também depois nas outras vias visuais, V2, V3, V4 e todas as áreas associativas que a gente vai chamar, ou lobo parietal, lobo temporal, e ver o quanto que a visão está integrada com os demais sentidos, com a audição, com o equilíbrio, a postura do paciente, e entender o que é top-down, bottom-up, alguns conceitos que envolvem o processamento visual. Então, para isso, a gente tem uma avaliação que ela vai envolver pelo menos 17 habilidades visuais que são necessárias para a aprendizagem. Entre elas são habilidades de percepção visual, ou seja, discriminação visual, a percepção de noção espacial, discriminação de formas, memória visual sequencial, e existem mais de 50 testes visuais além do exame de vista normal, tradicional, que a gente sabe que já é feito pelos oftalmologistas e que muitas vezes não encontra um grau ou encontra um grau e prescreve, mas ainda assim a criança fica com dificuldades, apresenta dificuldades de aprendizagem, de leitura, e das crianças com TEA, então essas dificuldades muitas vezes acabam sendo mais relevantes, uma vez que ela vai apresentar alguma dificuldade junto de coordenação motora, de equilíbrio, os flaps, ou principalmente por conta do excesso de informações sensoriais que elas captam do ambiente. Aqui a gente tem uma menininha com um desvio, né, uma endotropia, e aí então a gente mostra que na optometria, em alguns casos, é possível a gente corrigir essa endotropia, só que a gente precisa avaliar certinho qual é o caso, se é o caso de encaminhar para um oftalmologista ou não, e isso precisa ficar bastante claro para os pacientes para que a gente for atender. O processamento visual, ele é a parte de como que o cérebro vai interpretar as imagens recebidas, o que chegou de informação que foi recebida pelos olhos. Então, a gente pode pensar um processamento visual onde eu tenho
uma parte que é a recepção das imagens, a acomodação, a acuidade visual, o processamento das imagens, ou seja, a forma que o cérebro vai interpretar o que foi recebido como imagem, como que ele vai fazer fusão, como que ele vai juntar a informação do olho direito e esquerdo, e o que tem a captação de informação, que também depende do movimento preciso, dos movimentos oculares, e a resposta ao ambiente, ou tempo de reação, em relação ao que o paciente viu, o que ele entendeu que é necessário de tomar uma ação e a resposta efetiva de fato. Eu vi a bola e vou chutar a bola. O tempo entre eu ver a bola, calcular a distância da bola e chutar a bola, então esse seria o tempo de reação do paciente. Quanto mais rápido esse tempo de reação do paciente, melhor eu sei que está sendo mais rápido e mais preciso, eu sei que está sendo um processamento visual, está acontecendo de uma forma mais adequada. Quanto pior essa resposta, o tempo de resposta, uma resposta incorreta, eu sei que as informações, o processamento das imagens não está acontecendo de uma forma muito organizada e a gente consegue, então, com o Syntonic, com a fototerapia, melhorar isso, tá? As áreas associativas que a gente fala são a gente tem várias áreas no cérebro que elas se combinam para fazer uma função. E no processamento visual não é diferente, tem áreas que são interligadas e que a gente depende de caminhos que vão e voltam, para ficar mais fácil de explicar, e esses caminhos que eles vão e voltam, a gente depende de informação, que a informação que esteja chegando esteja o mais correta e organizada possível, para que a informação que ela saia, para que ela seja de resposta, ela também tenha essa boa precisão para o paciente. Aí depois temos aqui o que é consciência visual. Para quem chegou agora, a gente falou, basicamente, apresentou a optometria. Dentro da optometria, a gente falou de avaliação do processamento visual, das habilidades visuais para aprendizagem, percepção visual e mais de 50 testes visuais, além do exame de vista, que a gente vai trabalhar dentro do processamento visual. Aí falamos o que é o processamento visual, o cérebro interpreta as imagens e eu vou entender como que o cérebro de cada paciente está interpretando essas imagens. Dentro dessa percepção de um bom processamento visual, de uma boa percepção do que está acontecendo ao meu redor, eu vou ter uma consciência visual, que é o modo como eu vou entender o mundo e o modo que eu vou entender que tem um chão, que eu percebo esse chão, que eu percebo o meu corpo nesse chão, que eu percebo um objeto à minha frente, que eu consigo calcular a minha distância até o objeto à minha frente, que eu consigo definir o que é esse objeto à minha frente, que eu consigo pegar esse objeto e que eu consigo, inclusive, informar, comunicar o que é esse objeto que eu vejo. Para que a gente tenha consciência visual, a gente depende de um sistema chamado sistema reticular ascendente, que é conhecido como SARS ou SARA. E esse sistema é um sistema que a fototerapia sintônica vai atuar muito nesse sistema e que é importante também a gente ter em mente o quanto que a consciência ou a noção de padrões vão se formando para que a gente consiga categorizar o que a gente vê e nomear aquilo que a gente vê. Então, a criança ela precisa desenvolver a parte motora, a parte visual, a parte auditiva e a linguagem vem sempre por último. Tem a parte emocional. Então, a parte motora, emocional, visual, auditiva e aí vem a linguagem para ela conseguir falar, para ela conseguir verbalizar. Por isso que muitas crianças levam muito tempo, crianças dentro do transtorno do espectro autista, elas levam muito tempo para conseguir falar, porque ela precisa se organizar na parte motora, na coordenação dos braços e das pernas, depois ela precisa se organizar nas suas emoções, na parte visual, na parte auditiva, para começar a falar, e que por isso que ela leva mais tempo também para começar a falar muitas vezes, tá? E como que eu faço para expandir essa consciência visual? Eu consigo trazer atenção para o momento presente, eu consigo trazer atenção ao que eu quero que esse paciente veja. No caso dessa foto, o menino está olhando para cima, então a gente ensina o paciente qual é o ponto que ele precisa olhar, qual é o local que ele precisa olhar, como que ele faz o movimento com os olhos, e a fototerapia sintônica ajuda, então, nessa melhor
nessa expansão mesmo dessa consciência, nessa organização da informação que chega, da informação de entrada, e depois acaba também ajudando nessa resposta que ele tem de o que ele está vendo, como que ele se organiza para enxergar as coisas no espaço, e isso vai ter uma resposta, consequentemente, também na parte de aprendizagem desse paciente, ele vai responder mais rápido também nas questões de aprendizagem. Boa noite para quem está chegando agora. Estamos falando aqui sobre expansão da consciência visual. Bom, como que a gente faz, então, também para expandir a consciência visual, além da fototerapia, a gente consegue trabalhar o movimento corporal, a expressão artística e a percepção corporal, que também pode ser chamada de propriocepção. Então, eu tenho um movimento corporal onde, na verdade, a gente acaba guardando as emoções em tensões no nosso corpo. Logo, quando você explora gestos, ritmos e deslocamento no espaço do paciente conseguir fazer movimentos com o próprio corpo no espaço, giros, entre outros movimentos que tem no BRMT, que é uma técnica que a gente também faz de estimulação para que essa criança se desenvolva e ative e integre os reflexos primitivos, a gente consegue também que essa criança libere muitas vezes emoções, e uma outra forma de liberar as emoções também é por meio de expressão artística, ou seja, essa criança conseguir desenhar, conseguir fazer, manipular os objetos, explorar materiais, e ela conseguir desenvolver, colocar para fora aquilo que ela está sentindo a partir de uma arte. Só que também a gente tem percepção corporal, a parte de atividades com espelho, observação e representação do próprio corpo, ou eu toco o braço direito dela e peço para ela levantar o braço direito, ou a perna do mesmo lado, pernas alternadas, pernas alternadas com os braços, etc. Tinha alguém que quis entrar e a pessoa saiu. Bom, vamos lá. Aí eu tenho aqui, perdão, eu botei, tipos de fototerapia. Cromoterapia, Syntonic e as frequências de luz infravermelha são apenas 3 tipos que eu apresento aqui, sendo que a cromoterapia ela vai utilizar cores específicas para estimular áreas diferentes do corpo. A mais famosa, conhecida, ela é uma canetinha, e dentro dessa canetinha a gente tem uma luz que ela vai ser apontada em pontos de acupuntura, esse é um tipo. A gente tem a cromoterapia, que ela pode ser utilizada de acordo com a cor da roupa, de acordo com a garrafa, que você compra garrafas coloridas de vidro, e aí você coloca a água dentro dessa garrafa e coloca ela no sol para ela receber essa energia do sol com aquela frequência, né, da cor da garrafa, vai passar para a água aquela energia, aquela frequência, e aí você toma aquela água. Tem o Syntonic, que vai utilizar os filtros para... Syntonic vem da palavra sintonizar, ou seja, a ideia do Syntonic é utilizar os filtros de luz para que eles equilibrem o sistema nervoso simpático parasimpático, que é o sistema nervoso autônomo, e ele vai fazer isso através da via retinohipotalâmica, porque a gente tem, então, 10%, 20% da informação que não vai direto para a V1, que ela vai passar para... Ai, gente, colículo superior, né? Vai passar ali por uma outra via, e essa via que vai direto, então, para o hipotálamo, que vai fazer regulação hormonal, é essa via que a gente trabalha no Syntonic, que vai não só ajustar a visão do paciente, a gente busca melhorar a visão do paciente, mas a gente busca também melhorar a saúde, qualidade de vida do paciente no geral, principalmente regulando, ajustando esse sistema nervoso, tá? Quando você ficar em dúvida o que é sistema nervoso simpático e parasimpático, pensa assim: quando um leão tá vindo, eu tenho praticamente 2 formas de reagir. Eu tenho o simpático, que vai ativar e vai me fazer sair correndo, ou o parasimpático, que vai ativar e vai fazer eu me fingir de morta. Então, quando você vê uma pessoa numa situação de choque, geralmente ela tem essas 2 reações possíveis. Ou ela dispara e ela quer fazer tudo meio afobada, assim, meio sem pensar mesmo, e vai no impulso, ou ela, tipo, trava e não consegue reagir, tipo Chaves naquele trave que ele tem ali, porque tipo um piripaque,
que a pessoa trava e parece que ela não consegue reagir ali, porque é o sistema parasimpático então atuando. E aí, quanto mais equilibrado a gente estiver, então, nesse sistema nervoso autônomo, porque não depende do nosso comando, melhor, então, o resultado para quem está para o paciente, tá bom? As frequências de luz infravermelha, elas são aquelas frequências que elas estão abaixo do vermelho, né, das ondas vermelhas. Então, a gente tem, basicamente, nanômetros, acho que vai ter um outro slide aqui para frente, a gente tem, né, do azul ao vermelho, basicamente, na azul, aí verde no meio e o vermelho ao outro extremo. Depois do vermelho tem o infravermelho, e aí o infravermelho ele geralmente é utilizado para promover relaxamento muscular, aliviando dor e também promovendo uma melhor, vai ter uma melhor oxigenação, na verdade, celular também, vai ter uma relação com ATP e aí vai ter mais energia, na verdade, também para as células e aí isso também traz um resultado positivo para o paciente. O Syntonic foi estudado desde 1920, ou seja, então faz pelo menos 100 anos que já é estudada, que foi iniciada os estudos da fototerapia, então tem bastante fundamento assim de pesquisas que já vêm sendo feitas por médicos, inclusive, lá desde 1920, e em 1933 foi fundado o Colégio de Optometria Sintônica, traduzindo em inglês seria College of Syntonic Optometry, e o slogan deles é expandindo consciência, expandindo os campos da visão, que significa que a gente consegue ir abrindo caminhos de consciência mesmo, visual, com o uso de Syntonic, e a gente consegue, inclusive, demonstrar isso, um antes e um depois. E aí, qual que é o segredo maior, né, entre aspas, do Syntonic, é não somente o uso do aparelho, mas a gente conseguir fazer medidas quantitativas e uma medida qualitativa, que é a campimetria funcional de cores para quem usar o Syntonic como paciente. Então, eu tenho as medidas de convergência, eu tenho as medidas de acomodação, tenho a medida de acuidade visual, um antes, e aí eu faço o Syntonic e depois eu meço de novo isso. São medidas quantitativas, eu tenho números. Depois eu faço também uma campimetria, e dentro dessa campimetria eu tenho um desenho de como que o paciente enxergava antes, a percepção de cores, e depois eu faço de novo para ver o quanto que isso melhorou, se organizou ou não. E eu vou mostrar para vocês um caso aqui também mais para frente. Então, o Syntonic funciona estimulando a visão da nossa retina periférica, estimulando a via magno celular, estimulando o paciente a movimentar os olhos de uma maneira mais suave, mais precisa, porque ele está mexendo no sistema nervoso. Mexendo no sistema nervoso, se eu relaxo mais, se eu me equilibro mais, se eu consigo respirar melhor, consequentemente, o meu movimento vai ser melhor. E aí, o movimento dos olhos, depois do coração, a musculatura dos olhos é a musculatura que a gente mais utiliza no corpo. Logo, se eu conseguir trabalhar isso de uma maneira relaxada, de uma maneira tranquila, quanto menos esforço eu fizer para enxergar, menos cansaço eu vou sentir no final do dia, ok? Bom, para melhorar a velocidade de compreensão de leitura e o rendimento desportivo também eu consigo usar o Syntonic, e aí quando eu faço isso, eu tenho um paciente que ele sai muito mais feliz, geralmente, né, depois da terapia, do treinamento visual, porque ele vê uma capacidade que ele não enxergava nele mesmo, assim. Então é muito bacana os resultados com o Syntonic quando você aplica com o paciente, tá? Aqui basicamente é o funcionamento do aparelho, então ali a gente tem a menina olhando para o aparelho, tá? E aqui seria a base então de funcionamento, tem uma lâmpada de 50 watts, os filtros, que a gente faz uma combinação de até três filtros, uma combinação de até 3 filtros, mais o difusor que vem aqui, e aí os olhinhos do paciente, então, em direção a essa lâmpada, aproximadamente 50 centímetros dessa lâmpada aqui. Essa plaquinha preta, então, é um modelinho da plaquinha com o vermelhinho aqui que tá como seria uma cor de um dos filtros possíveis.
A aplicação do Syntonic, então, sempre em média a 50 centímetros do paciente, usados em condições visuais e neurológicas, com o uso de filtros coloridos, e a gente vai aplicar frequências específicas das cores de luz. O que isso significa? Que se eu tiver para algum paciente que ele está necessitando de uma frequência específica, eu não vou usar, a gente não chama no Syntonic de cor, a gente chama de letras do alfabeto grego, e aí tem algumas combinações, por exemplo, que a gente vai chamar alfa, ômega, que a gente vai usar em alguns casos específicos, e dependendo de cada caso, a gente consegue aplicar uma determinada combinação de 2 ou até 3 filtros para cada paciente. A prescrição, então, dessas cores dos filtros vai ser determinada como? Eu vou precisar avaliar o histórico do paciente, quais são os sintomas que ele apresenta visuais, não visuais, quais as comorbidades que ele apresenta, quais as doenças anteriores, se ele já fez cirurgia, não fez, as queixas, as medidas clínicas, e tem uma análise pupilar. A gente analisa o tamanho da pupila, se a pupila está mais constrita ou mais dilatada, que isso vai ter a ver com o sistema simpático ou parasimpático, e a gente também avalia se a pupila está num padrão que a gente chama de alfa-ômega, que é uma pupila que ela vai me dizer que o paciente está em um estresse emocional. Por que o Syntonic funciona? Porque ele vai atuar justamente no sistema de acomodação e foco, ele vai ajudar o meu sistema da visão binocular, ele vai ajudar a minha visão central e periférica andarem em equilíbrio. Significa que se eu melhorar foco, a visão binocular, ensinar os dois olhos a trabalharem juntos, eu consequentemente vou ter um melhor equilíbrio de saber quando eu vou ter que focar e me concentrar na atenção em um único ponto, em um texto, em um livro, ou quando eu vou ter um jogo de basquete onde a minha visão periférica ela tem que estar muito também ativa, eu tenho que estar alerta sobre o que está acontecendo à minha volta, não só com o foco lá com a bola para fazer a cesta lá no jogo, mas eu tenho que ter noção também então do meu corpo, do espaço que eu ocupo dentro da quadra, o quanto de distância eu tenho que percorrer até chegar mais próximo da cesta ou para não esbarrar ali no outro jogador. Então, como eu falei, o sistema reticular é o sistema que vai nos dar a noção de consciência e ele vai conectar consciente com inconsciente, e o uso do Syntonic ele vai ativar esse sistema reticular. Então, vai trazer consciência para o paciente, mais consciência para o paciente, não só consciência visual, mas essa formação reticular que vai ativar também impulsos visuais que vai fazer com que esse paciente tenha mais percepção do que está acontecendo ao seu redor. Então, não é que muitas vezes o paciente não está recebendo as informações visuais, ele recebe, mas ele não dá conta de processar, porque é muita informação, ele escolhe às vezes um ponto específico e vai focar naquele ponto específico. Só que, no caso de quem é paciente com transtorno que tem TEA, às vezes o paciente com um transtorno do espectro autista, nesse transtorno a gente tem muitas informações chegando em V1, e aí o escoamento, né? A gente fala que os feixes ou as conexões, elas são muitas, e elas foram, as podas neurais, quando foram feitas, elas foram feitas de uma forma que ficou tudo confuso, tudo embaralhado. Então, eles percebem muita coisa e na hora de conseguir ter alguma resposta em relação a toda essa percepção, eles não sabem, não tem como se fosse resposta para todo mundo, né? Não tem uma organização ali dentro de tudo que está acontecendo, de tanta informação, ele não sabe por onde se basear, o que é mais importante, digamos assim, tá? E aí é nessa fase que o Syntonic ajuda muito, que essa frequência que a gente passa para o paciente através das cores, dos filtros, a gente consegue também, então, ajudar nessa entrada da informação, filtrando, fazendo com que chegue menos informação para ele. Por isso que, às vezes, algumas crianças, principalmente, têm dificuldades com som, dificuldades com luz, mas às vezes quando tá som, luz, muitas pessoas junto, movimento, isso acaba deixando elas mais incomodadas, porque fica uma sobrecarga de excesso de informações recebidas de uma vez só, e é como se ela não conseguisse filtrar de fato o que é importante, o que é mais relevante para ela dar atenção naquele momento.
Então, quem precisa de uma terapia visual? Basicamente, todas as pessoas que não, que mesmo com óculos ainda não conseguem enxergar bem, mas que não conseguem enxergar bem no sentido de não conseguem fazer uma copiar da lousa direito, que tem dificuldade de escrever e ler, que tem dificuldades na escola, que mesmo às vezes que não precisa de óculos ou precisava só de um grau baixinho, às vezes esse grau baixinho a gente consegue compensar ou até deixar com que esse grau, né, exista, fazer com que a gente consiga treinar a acomodação, o sistema acomodativo e emergencial para conseguir que esse paciente não precise usar óculos. Então, tem vários casos que a gente vai avaliar e vai identificar quando que precisa ou não de uma terapia visual. A maioria dos pacientes que não conseguem se adaptar na escola, que eles vão ter dificuldade de alguma forma de aprendizagem, muito provavelmente eles precisam de terapia visual. Um outro perfil que também precisa de muita terapia visual é o perfil do paciente neurológico, ou seja, um paciente que teve um traumatismo crânioencefálico ou um AVC, um acidente vascular cerebral, ou agora também um perfil de pacientes que a gente está estudando bastante, que eu estou procurando divulgar para vocês, que é o paciente com síndrome de neve visual. São vários pontinhos que ele fica vendo ao mesmo tempo, como se fosse uma tela de televisão ali na estática, ele fica vendo o tempo todo vários pontinhos brancos ou pretos ou até mesmo coloridos na frente da visão, atrapalhando para ele enxergar, para ele dirigir, para ele estudar e trabalhar. Então, algumas aplicações da fototerapia sintônica na optometria. Eu posso usar para alguns casos de estrabismo, para alguns casos de ambliopia, para problemas de convergência ou problemas de divergência, alguns problemas de foco, olho seco, alterações oculomotoras, melhora na visão 3D, efeitos secundários ao estresse, e aí aqui também vai entrar o estresse pós-traumático, vou falar aqui mais para frente, desordens emocionais, dislexia, TDAH, TEA e ainda algumas questões que o paciente vai sentir de desconforto com o uso do óculos, às vezes depois que a gente faz a fototerapia, melhora, por exemplo, uma fotossensibilidade, melhora algumas questões de adaptação também com óculos ou até mesmo a diminuição do grau do óculos por um ajuste de foco, um ajuste de acuidade visual e acomodação que melhora depois da fototerapia. Algumas aplicações de fototerapia em distúrbios neurológicos podem ser efeitos secundários ao TCE, lesões de danos cerebrais, distúrbios neurológicos ou melhora no campo visual. Isso significa que depois de um TCE, de um traumatismo crânioencefálico, o paciente, muitas vezes, se você olhar para ele, ele fala, nossa, tem 2 olhinhos, olha, tá andando estranho, né? Mas o olho parece que está normal. Então, por mais que a gente aparentemente esteja normal, não tenha desvio, lá dentro do cérebro, quando o paciente teve um trauma, aconteceu algum dano neurológico, algum dano em alguma parte do cérebro, que isso pode ter consequência no processamento visual. Por isso que é tão importante perguntar para o paciente na anamnese se alguma vez ele bateu a cabeça, se aconteceu algum acidente, se alguma vez ele desmaiou. E por mais que bateu fraco a cabeça no guarda-roupa, por mais que a mãe derrubou do berço, da cama, quando era pequeno. Às vezes foi um fato pequenininho, mas muitas vezes se você voltar, o pai ou a mãe vai dizer: ah, é verdade, depois que ela caiu, começou a usar aparelho, começou a ficar com mais dificuldade na escola e tal, 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 e às vezes vai começando a lembrar de fatos que nem daria tanta importância se a gente não perguntasse. Então, coloque sempre na sua anamnese. Alguma vez o paciente desmaiou, caiu, se machucou, bateu a cabeça, lembra de algum fato que ele ficou inconsciente rapidinho por alguns minutos, que ficou com falta de memória, que alguns traumas, por mais que sejam leves, que a gente chama um traumatismo crânioencefálico leve, às vezes é o andar de montanha-russa também altera, porque é o movimento brusco da aceleração e desaceleração na montanha-russa também pode trazer consequências sobre ser uma concussão, que a gente chama, né, um traumatismo leve no cérebro, e aí isso vai trazer consequências na visão do paciente. Então, é sempre importante perguntar isso. Lesões e danos cerebrais, então, também é importante a gente ver se tem alguma lesão no cérebro, e aí, vou perguntar de novo, se tem, além de algum. Ah, bateu a cabeça, tem algum exame neurológico que a gente consiga ver, que vai mostrar algum dano cerebral? Às vezes, na própria ressonância na tomografia, dá para ver ali o nervo óptico, cristalino, que tem alguma alteração ali
bem visível que um tá de um jeito, o outro tá de outro. Por mais que você não seja médico, não entenda, você vai falar, nossa, tá estranho aqui, porque esse nervo óptico tá bonitinho, esse aqui tá meio, parece que tem meio atrofiado, tá meio tortinho aqui, alguma coisa tá estranha ali, você já encaminha de novo para o médico, pede para avaliar ali aquele ponto específico, e aí você vai ver também que a visão não vai condizer com o que a gente espera, não vai chegar no 20/20, não vai ser uma visão boa desse paciente. Em relação a distúrbios neurológicos, a fossoterapia tem sido explorada no tratamento de diversos distúrbios neurológicos, como a enxaqueca e o glaucoma, e a melhora do campo visual também pode acontecer, às vezes, em alguns casos de glaucoma, mas em alguns casos de estresse mesmo. O paciente, muitas vezes, que está muito estressado, ele acaba perdendo noção de visão periférica, ele acaba perdendo o campo visual e com a fototerapia a gente pode melhorar esses casos também de campo visual. Resultados esperados do Symptonic. A gente vai esperar a melhora dos sintomas visuais e melhora às vezes dor de cabeça, melhora outras questões também sistêmicas, comportamento com melhora de humor e atitudes para começar a fazer algumas tarefas, capacidade de enfrentamento e habilidades sociais e verbais. Então você vê o paciente mais dinâmico, mais disposto a querer fazer as coisas, uma criança querendo estudar mais tempo, mais empolgada nos estudos, ou começando a fazer letras cursivas quando ela só fazia letras de mão, acontece bastante. Melhora no desempenho acadêmico, atlético e expressivo, ou seja, a criança começa, vou colocar aqui criança, mas o paciente no geral, ele começa a apresentar um melhor desempenho mesmo nas respostas. Lembra que eu falei ali de tempo de reação no começo da explicação? A gente tem o processamento visual, onde a gente acontece uma entrada de informação, um processamento, ou seja, uma interpretação do que é aquela informação que eu recebi, e uma resposta. E quanto mais organizado estiver essa entrada, esse processamento, mais rápido vai ser essa resposta. E a gente treina o paciente para isso, para que ele receba as informações organizadas, para que ele traduza essas informações de uma maneira rápida ou organizada também, e para que essa resposta também seja a mais precisa possível. Então, quanto mais precisa, mais correta a resposta do paciente, de novo, e mais rápida essa resposta, mais eu sei que essa visão está organizada. Agora, o paciente responde rápido, mas ele responde errado, o processamento está bagunçado e a entrada muitas vezes pode estar bagunçada. Então, eu preciso avaliar nessa avaliação do processamento visual qual é a parte que esse paciente tem mais dificuldade. É na memória visual, é na organização espacial, é na parte da acomodação, as divergências estão ruins, é tudo junto. E aí, a partir dessa avaliação, a gente vai elaborar um relatório. E a melhora nos resultados dos testes optométricos é então visível depois como resultado esperado do Symptonic também. Sintomas visuais no TEA, o que é bem comum acontecer, a gente vê que os pacientes no TEA têm. Eles apresentam astigmatismo, muitas vezes, uma sensibilidade à luz, ou zero sensibilidade à luz, e aí joga a luz direto nos olhos, assim, e fica ali buscando a luz como fonte luminosa. Tem um olhar também que ele vai buscar, muitas vezes, um olhar de canto ali, para tentar enxergar algo, como buscando focar quase por uma visão aqui que parece a visão periférica, tá? Mas na verdade ele está ali buscando o melhor ângulo visual dele, está tentando buscar concentrar um ponto ali para ele tentar enxergar de uma certa forma, compensando que não tem um equilíbrio bom binocular já está me mostrando que tem um lado que ele vai dar, talvez está dando preferência ali, que a gente pode talvez seguir por aquele caminho, e se ele não se comunicar, às vezes é mais desafiante isso, porque ele não tem a resposta, mas a mãe pode ser uma grande ponte para que a gente consiga a comunicação, ou a interpretação sobre a comunicação do que esse paciente está sentindo ou gostaria de expressar, porque a mãe geralmente tem uma comunicação com o filho de uma ligação mesmo, mãe-filho, mas de conseguir interpretar o que aquela criança está sentindo, que aquela criança, o que está agradando ou não aquela criança. Bom, em relação ao processamento visual, a visão, o autista ele tem muito uma dificuldade de reconhecimento de expressão facial,
Muitas vezes é como se ele olhasse para a orelha, para o queixo e para o pescoço. Então, tipo, não está olhando o seu sorriso, a expressão dos olhos. E às vezes o desvio em relação ao contato visual, olho no olho, justamente acontece porque a gente recebe e transmite muitas informações a partir dos olhos. E logo, se ele já está sobrecarregado com muitas informações, a hora que ele faz esse contato visual olho no olho, às vezes é muita informação para ele conseguir processar e também muitas vezes aquilo nem faz sentido para ele, uma vez que ele tem dificuldade de reconhecer essas expressões faciais, por áreas menos ativadas também no seu desenvolvimento. As áreas que mais vão ter hiperatividade são as áreas V3, V5 e V6, que vão relacionar com atenção automática e percepção aguçada do ambiente. Logo, a gente entende por que acontece essa sobrecarga de informações. Eu tenho uma percepção muito aguçada do meu ambiente, do que está acontecendo, e eu vou colocar atenção quase que em tudo de uma forma automática, só que sem eu perceber que eu estou fazendo isso, sem eu ter consciência do que eu estou fazendo isso, do que eu deveria prestar mais atenção ou não. Quando eu vou me dar conta, eu já prestei atenção em tudo e não sei mais o que é relevante. Então, é como se cada detalhe importasse e eu não sei o que eu devo prestar atenção. No desenvolvimento das conexões cerebrais, olha a diferença entre uma criança com desenvolvimento típico e uma criança com autismo. Ou seja, as conexões acontecem ali dentro da poda neural, a gente precisaria ter tido muito mais neurônios, entre aspas, né, que morreram ali, só que dentro desse desenvolvimento tem ali umas conexões que mantiveram, e aí nessas conexões é onde a coisa começa a ficar embaralhada, é onde eles vão apresentar essas dificuldades. E vão ter muitas fixações em detalhes, em fazer padronizar um carrinho ao lado do outro, porque o cérebro ele começa a entender padrões. Dentro desses padrões de formas, eu começo a entender cores e aí eu começo a classificar que sempre que tiver aquele padrão é tal coisa. Então, quando a gente tem uma fixação por um determinado objeto, por um determinado detalhe, é porque isso. Desculpa, gente. Meu Deus, o negócio aqui bombou. Não sei se vocês estão aí ainda, mas tomei um susto aqui. Meu Deus, o que foi isso? Vamos lá. Então, dentro dessa fixação nos detalhes, a gente vai ter uma maior atenção em contornos, em cantos e menos nas áreas centrais. Então, muitas vezes ele não está olhando onde ele precisaria olhar, mas ele está olhando, estou até arrepiada aqui. Ele está olhando aonde são pontos irrelevantes, digamos, de uma imagem. Mas, ao mesmo tempo, é, pode acontecer uma interpretação muito rápida de muitas informações visuais quando essa organização acontece, que é bem bacana, tá? Depois a gente tem também áreas cerebrais que são menos ativadas no TEA, que são o córtex temporal superior e inferior e o córtex frontal, e o controle emocional e a frustração, e uma dificuldade com o gerenciamento de tempo. Aqui uma grande dica para quando for treinar crianças com autismo que tenham com TEA, que elas tenham mais dificuldade nessa questão ver ou ouvir, porque muitas vezes é muito mais fácil a gente associar grafema e fonema, que é mostrar a foto do pato e falar pato, do que ficar mostrando P mais A mais T mais O e que isso vai formar pato, entendeu? Ou falar que é o P de pato. Porque a criança já está vendo o pato e já associa que ela viu o pato e aquele é o pato e está escrito pato ali em cima para ela conseguir associar. Tá? Esse é um grande pulo do gato para ensinar as crianças de uma forma mais esqueci o nome da palavra agora, intuitiva, tá? E aí a compreensão contextual, a integração das informações globais, os blocos de imagens que a criança acaba acontecendo de, muitas vezes, quando ela vai condensar, como a captação é muito grande da quantidade de informações, às vezes os blocos de imagens
podem ser mais fáceis, ou então a gente precisa limpar o ambiente e mostrar uma coisa de cada vez para que essa criança não fique super estimulada. A gente precisa entender o quanto que cada paciente dá conta daquela informação ser assimilada. E aqui eu trago uma informação muito importante, que às vezes nos textos, principalmente de livro de criança, tem muita informação colorida, muito desenho, muito tudo misturado na mesma página, ou uma atividade que a professora lindamente cria ali para a criança, mas que por não ter essa noção de quanto que a criança consegue decodificar tudo aquilo ao mesmo tempo, às vezes a criança bate o olho e aí é muita informação e ela não dá conta de lidar com toda aquela informação, por mais que pareça simples para quem consegue já interpretar, às vezes para a criança ainda é desafiante, tá? E aí uma estratégia muito bacana para ser utilizada é sempre dividir em blocos, dividir em tarefas, dividir em partes pequenininhas, e essas partes a gente vai depois mostrando a partir das pequenos blocos, a gente vai mostrando o todo. Então, isso vai ajudar, isso também estimular a visão central e periférica da criança. E aqui para mostrar para vocês que a gente tem a visão central, que é a visão da fóvea e da fovéula, e aí depois a gente tem parafóvea e perifóvea. E quando a gente está trabalhando com sintônica, a gente está estimulando ali tanto a visão central quanto a visão periférica, mas principalmente a visão periférica, buscando com que esse paciente tenha noção não só do ponto focal da visão central, mas também tendo noção do que está ao redor desse ponto focal, principalmente para estimular na leitura, que a gente, em média, lê 3 a 6 letras por vez, e um adulto, em média, lê 150 palavras por minuto. Aí, se a gente fizer um teste de leitura e estiver abaixo disso, a gente consegue também fazer treinamento visual para que isso melhore. A gente tem também aqui, então, mostrando o campímetro, que é a partir desse campímetro que eu vou fazer a avaliação qualitativa para saber um antes e depois do paciente, e a partir daqui também eu já consigo ter uma noção de como que está a convergência do paciente, como que está essa visão melhor do olho direito ou esquerdo, qual o olho, muitas vezes o paciente vai dar mais preferência, ou o cérebro vai dar mais preferência para enxergar com qual olho, aquele que estiver um pouquinho melhor organizado, né? Se os dois estiverem desorganizados, aquele que tiver menos desorganizado, né? Ou seja, aqui eu tenho a campimetria de uma paciente que ela tinha ambliopia, ou seja, um dos olhos enxergava pior. Aqui a gente consegue ver que o menorzinho campo aqui, o branco, ó, tem algumas cores na campometria funcional de cores, que é branco, verde, vermelho e azul. E aí, o branco ele tem que estar o maior de todos, o mais expandido, depois vem azul, depois vermelho e verde. Aqui a gente tem o branco um pouquinho menor, ó, no esquerdo um pouquinho maior, mas as cores aqui estão, o azul está maior do que o vermelho e elas estão entrelaçadas. Depois a gente começou a terapia em maio e em setembro. Maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses depois, ela já volta, então, e está expandido esse campo já, mas ainda um pouquinho, não muito organizado, e a gente finaliza em março, 10 meses depois, com esse campo já expandido e mais semelhante, né, em relação à diferença de quando ela chegou. E essa paciente, ela é muito interessante porque ela não tinha visão nenhuma de estereopsia ali, de ver a borboleta, para quem conhece o livrinho do Titmus, ela não conseguia ver em 3D. E aí ela falou assim, mamãe, eu tô vendo. E aí ela toma um susto a hora que ela consegue ver, porque assim, ela nunca tinha visto. E aí é muito engraçado, curioso, porque para criança que nunca viu daquele jeito, a noção de tridimensionalidade, a noção de tô enxergando melhor é muito bom. E aí ela chegou, a gente mudou a prescrição do grau do óculos, fizemos sintônica, fizemos exercícios, a mãe muito dedicada com exercícios, fez exercícios em casa também. E aí então a gente tem essa alegria da criança do caso de uma melhora a partir então do Syntonic, tá? Os benefícios da fototerapia na optometria, então, a gente tem uma melhora de acuidade visual em alguns casos, tem um alívio dos sintomas visuais, melhora a visão 3D, vai melhorar divergências, vai melhorar a acomodação, vai melhorar muitas vezes olho seco, a visão dupla, alguns casos de dor de cabeça ou enxaqueca, e também vai melhorar a lubrificação, né, da lacrimal, e aí a gente tem um paciente que até respira melhor porque ele enxerga melhor. A gente tem tratamento de alguns outros distúrbios, como o TCE e as alterações no campo visual,
e a gente então consegue ter uma gama muito grande de benefícios para tratar esse paciente, onde a gente está buscando uma melhora visual, mas ele tem outras melhoras também sistêmicas para contar do que ele melhora depois, no dia a dia mesmo, como eu tinha falado, em atividades de fazer coisas que ele não se via capaz de fazer antes ou que ele começa a ter mais disposição para fazer mais atividades. Tem também uma teoria que diz que quando a gente não tem uma frequência nos países que são mais frios, que eles às vezes passam invernos muito prolongados, eles chamam de uma depressão que acontece, uma depressão sazonal, ou seja, uma depressão por aquele excesso de tempo, de dias nublados que ficam constantes, o paciente acaba ficando meio depressivo, assim. Então, a gente tem essa terapia fotossintônica que a gente pode atuar também buscando trazer esse bem-estar melhor para o paciente, uma vez que também essa luz direto na via retina hipotalâmica, ela vai atuar também no ciclo circadiano, equilibrando a questão do dormir e acordar, que é o paciente se manter em estado de vigília ou com um sono melhor. Então, alguns pacientes com distúrbio de sono também podem ter uma melhora depois do sintoma. Como consideração final, a gente tem que a fototerapia ela é uma ferramenta promissora na optometria, oferecendo alternativas para o tratamento de diversas condições, como essas que eu falei para vocês. A pesquisa continua e aí ela precisa ser feita mais pesquisas ainda com o Syntonic para a gente mostrar mais casos de melhora também e ter comprovação científica, cada vez mais comprovações. Já tem bastante artigos sobre, mas quanto mais artigos tiver, melhor. E quanto é importante ressaltar que a fototerapia deve ter o acompanhamento de um optometrista, que vocês devem, quem tiver interesse, fazer o curso. Quem já fez o curso, né, Rosa? De repente, comprar o aparelho porque ele faz bastante efeito e depois de um mês você já tem resposta com o paciente, entre um mês e um ano ali, né, no intervalo ali, que você consiga usar com o paciente dentro de terapia visual. Claro, vai depender de cada caso, você tem um resultado muito legal, mas ele otimiza muito o resultado com a terapia visual e por isso que eu gosto tanto de trabalhar com a fototerapia sintônica. Aqui eu tenho algumas referências de quem quiser estudar um pouquinho mais também, se aprofundar sobre Syntonic. Aqui alguns livros que eu escrevi. Visão Sem Limites, Manual de Treinamento Visual Optométrico, Modelos Teóricos para Terapia Visual, Optorrevolução Escolar, que fala da atuação dos optometristas dentro das escolas, Visão ITCE e Visual Snow Syndrome, que é o livro que vai falar sobre a VSS ou a Síndrome de Neve Visual. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui à disposição de vocês. Não sei se vocês estão aí ainda. Deixa eu voltar aqui só pra gente. Eu caí faz tempo, né?